Pronto. Solitário final esquerdo. Ahí estamos. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Ok. Estamos super pontuais. Você me escuta bem? Eu escuto. Você me escuta? Sim. Então, Está tá alguém bom. detrás de você só. Tá bom. E aí, Janete, como está a quarentena? Oh, tudo bem, está um pouquinho puxado, né? Com tudo, com a criança, aprendendo muita coisa, fazendo muita coisa. Aqui também. Eu não tenho criança, Mas você é complicado. Tem gatinhos, né? Tem 3 gatinhos. Não, sim, muito bem. Sim, está super bem. E vamos esperar uns minutinhos aqui para que o pessoal se consiga conectar. Apenas vai um minuto. Temos aqui 4 pessoas assistindo a live e qualquer comentário vamos poder colocar aqui. Tá bom? Beleza. Perfeito. Você vai nos mostrar, vai ter almofadas para mostrar? Vamos, tenho sim. Eu tô com 3 almofadas aqui pra gente fazer a demonstração. Não só de como utilizar almofadas, mas depois eu acho até interessante, dado todo o cenário que tem acontecido, da gente falar um pouco até da limpeza, né, dessas almofadas, porque isso é de extrema importância. Claro, claro. Olá, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Rei. Beleza. Então, eu acho que podemos ir começando, né? E aí, conforme o pessoal esteja assistindo a live, qualquer dúvida, podemos ir falando. Com certeza. Tá bom? Uhum. Beleza, então. Olá, pessoal. Meu nome é Janete Figueroa. Eu sou a diretora-geral da Allo Medical no Brasil. E estou aqui com nossa fisioterapeuta e responsável técnica Letícia Silvestre. E o objetivo de hoje é falar para vocês um pouquinho a mais os detalhes sobre como escolher uma almofada correta. Sabemos que tem muita dúvida sobre os diferentes materiais, muita coisa. Então, esperemos hoje, na nossa live de uns 40 minutos, esclarecer para vocês todas essas dúvidas bem básicas. Tá bom? Então, Lê, uma das perguntas mais comuns é por que os cadeirantes precisam de uma almofada? Bom, basicamente é que como os cadeirantes eles permanecem muito tempo sentados, então se a pessoa não utiliza a almofada, pode causar algum tipo de desconforto ou até mesmo causar algum problema na pele, porque toda a pressão do cadeirante, do corpo sentado, fica pressionado numa única região. Então, o principal objetivo do bom posicionamento quando a gente utiliza a almofada é promover o cuidado da pele, a postura, favorecimento de função, a comodidade. Por exemplo, um idoso. Um idoso, ele caminha normalmente, mas ele utiliza a cadeira de rodas para transporte. Claro. Então, por que não colocar esse idoso, quando ele está se transportando na cadeira de roda, com maior conforto e comodidade? Isso para o dia a dia do cadeirante ou da pessoa que está usando uma cadeira de rodas é muito importante. Claro. Legal. Então, acho que é por isso que existem diferentes materiais e diferentes tipos de almofadas, né? Isso, com certeza. E hoje eu acabei optando por trazer 3 exemplos de materiais, Ok. que são os materiais mais utilizados, né? Que a gente está falando de espuma, gel e ar. Sim. E é o que eu vou contar um pouquinho para vocês agora. Perfeito. Tá? Só para a gente começar com uma ilustração, eu trouxe para vocês a Tami. A Tami é um boneco de posicionamento.
Então, qual que é a primeira ideia? É mostrar que quando a pessoa permanece... Dá pra ver? Sim, tá certinho, sim. A pessoa, ela permanece muito tempo sentada. Então, imagina que todo o peso da pessoa está acumulado numa única região. Imagina a pessoa que fica 8 horas numa cadeira de rodas, sem ter muito movimento, ficar todo esse peso aqui, e isso vai causar uma comodidade e até diversos outros problemas para a saúde do usuário, né? Claro. Sim, até nós que estamos sentados agora, né? Na quarentena temos menos espaço para sair, fica desconfortável. Imagino alguém, um cadeirante, né? É muito mais desconfortável ou pode criar outras sequelas. Não, com certeza. O primeiro que eu trouxe como exemplo é a almofada J-Basic Pro. Não sei, vou mostrar ela aqui para vocês. Ok. E a almofada Basic Pro, ela é uma almofada de espuma. Então, eu vou tirar aqui. Então, a espuma dessa almofada, ela é uma espuma de alta densidade. O que significa isso? Vai deixar com que a almofada tenha uma vida útil maior, né? Ela, por ser uma almofada anatômica, que a gente diz, o que significa isso? Que ela tem os contornos anatômicos de uma pessoa que está sentada. Então, isso vai promover para o usuário um maior posicionamento e um maior conforto. Então, o que a gente indica? Para que nós terapeutas indicamos esse tipo de almofada? São para aqueles usuários que ficam pouco tempo na cadeira de roda. Usam uma cadeira de roda para transporte, como o exemplo do idoso. E eles vão ter muito mais conforto e vai fazer com que a postura dele fique muito melhor. Claro. Então, imagina que aqui está as pernas do usuário. Aqui está a perna do usuário. Quando ele senta, vou colocar a Tami aqui para demonstrar. A Tami é muito linda. Muito então, didática. Quando ele está sentado, ele não vai ter instabilidade, porque esses contornos laterais que a almofada tem, vai dar essa estabilidade para o usuário, que vai ter mais conforto e vai ter uma postura muito melhor. Tá? Tá. Beleza. A outra almofada que eu vou mostrar para vocês, que eu trouxe como exemplo, é uma almofada com um outro tipo de material, que é o gel. Tá? Então, esse fluido de gel, ele vai promover uma proteção de pele. Então, só para a gente ilustrar, né? Todas as almofadas, elas vão estar em combinação com espuma e gel, ou espuma e ar, que vai ser o próximo tópico que a gente vai conversar. Então, uma almofada dessa, para que ela é indicada? Para usuários que permanecem por um longo tempo na cadeira de rodas. Então, eu tenho uma almofada com base de espuma, que vai promover a postura para o usuário, e por ela ser uma almofada de perfil baixo, que a gente chama, essa almofada ela tem, por exemplo, 7 centímetros de altura. Ele vai promover maior funcionalidade para o usuário. Por quê? Como assim, né, na verdade? Quando ele fica muito tempo na cadeira de roda, com uma almofada baixa, facilita o usuário a pegar as coisas. Claro. Então, esse perfil baixo vai trazer um posicionamento ideal e vai fazer com que favoreça a função do cadeirante. Ele vai conseguir pegar os objetos próximos à linha do corpo dele. E o gel, ele vai fornecer um favorecimento de proteção de pele. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala do gel, os usuários que ficam muito tempo na cadeira de roda geram pontos de pressão, que são aquelas regiões onde tem pouca gordurinha, pouca pele, e esse ponto de pressão acaba pressionando onde está sentado. E se isso fica muito tempo numa região que não é adequada, então imagina que ele está
uma almofada simples só de espuma, onde ele está lá 8 horas sofrendo esse atrito dentro de uma espuma apenas. Isso pode causar um problema para o usuário, que é o que a gente chama de úlcera de pressão. Existem vários tipos de úlcera de pressão, né? Mas é importante estar utilizando uma almofada adequada para que isso não ocorra. Então, quando a gente senta o usuário nessa estrutura com gel, as regiões que têm pouca pele ou pouca gordurinha vai ficar preenchida com o fluido, porque ele vai se moldar a cada necessidade do usuário. Claro. Tá? Boa tarde. Temos pessoal, temos a Arturo do México, Maria de Melo, Fabiola e Agatha, Augusto também, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigada por vocês terem vindo e acompanhado a nossa live de hoje. Nossa primeira live, que vai ser uma série de outras lives que a gente fala depois. Uhum. E continuando na GEASY. Aí está Manuel também. Manuel, abraços também. Oi, obrigada, pessoal. Pensando que a GEASY, ela é uma almofada para usuários que têm baixo risco de lesão de pele. Né? Então, ela vai ser sempre indicada para esses tipos de usuários. Então, falemos que a espuma só é mais simples, uma almofada mais simples, mais para idosos, e o gel já é um cadeirante que vai estar mais tempo na cadeira, porém precisa de maior proteção, né? Na área... Isso. E principalmente maior proteção para usuários que são ativos, que eles precisam de uma almofada de perfil baixo para ter maior movimentação para fazer as suas atividades do dia a dia. Claro. Né? Então, hoje a gente conversou, né? A gente falou da almofada de espuma, que é isso mesmo, é uma espuma de alta densidade, que vai promover para o usuário maior conforto e postura. Quando a gente está falando da almofada que tem a combinação de espuma e gel, a gente vai favorecer a função do usuário e vai favorecer a proteção de pele para aqueles usuários que têm risco médio de lesão. Uhum. Tá? Agora a gente vai falar da J-Fusion Core, que vocês vão ver que ela é uma almofada mais específica para quem já tem lesão ou alto risco de lesão. Perfeito. Bom, essa daqui é a almofada J-Fusion Core, tá? Essa é uma almofada que deixa eu abrir aqui. Ela vai favorecer para o paciente ou para o usuário maior estabilidade que ele precise e também maior proteção de pele. Por quê? Ela tem uma base rígida de espuma. Então, ela foi desenvolvida com 3 tipos de espuma. Então, aqui a gente tem uma espuma rígida, aqui uma espuma, a segunda espuma, que é essa cinza, é onde vai dar estabilidade, e essa terceira espuma é o que vai promover o conforto. Por que eu falo de estabilidade? Se eu tirar o ar daqui, vocês vão ver que tem uma cavidade bem grande. Essa cavidade é o que vai fazer ter maior proteção, maior estabilidade para o usuário. E o ar é o que vai causar a maior proteção. Claro. Então, qual que é a indicação para essa almofada? Para aqueles usuários que têm maior risco de lesão ou que já têm uma lesão instalada, para aqueles usuários que não podem fazer transferência de peso sozinhos, que eles precisam de uma ajuda de uma outra pessoa para ter essa transferência de peso. Né? Sim, super importante. Para usuários que têm alterações postural, também isso é importante. Para aqueles que têm uma perda de peso excessiva, por conta do longo período numa cadeira de rodas. E por que de tudo isso? Quando a gente fala do ar, quando nós estamos sentados, na região que está o ar, fica um mecanismo de flutuação. Para essa flutuação não afetar naquela ferida que está instalada ou para promover a maior proteção de pele.
E a grande vantagem, principalmente da almofada de Fusion Core, é que mesmo na região cometida, a gente está falando de um movimento de flutuação, pela sua base de espuma, isso vai dar maior estabilidade. Então, não vai ter aquele sentimento de instável, porque as laterais da almofada, por serem anatômicas e promoverem essa estabilidade, vai deixar o cadeirante em uma melhor postura e mais estável de segurança. Não, super interessante. Temos aqui comentários. Entrou a Thalita também, bem-vinda. E Manuel está perguntando se estamos gravando. E sim, vamos a ter este vídeo para compartilhar com todos, porque ele está pensando que este vídeo pode funcionar para o treinamento dos funcionários, dos profissionais físicos e da enfermagem. Claro, vamos a dividir com todos. Sim, com certeza. E, por exemplo, depois já você explicou sobre o posicionamento, né? E os cuidados. Perguntam muito qual almofada deve usar uma pessoa que já teve uma úlcera de pressão. O que você recomenda aí? Bom, eu recomendo assim, se é uma pessoa que já teve essa úlcera por pressão há mais de 2 anos, eu indicaria a almofada, a J-Easy, nesse caso que é do nosso exemplo, porque já passou um tempo dessa lesão e o gel vai promover uma proteção naquela região da pele onde teve a úlcera. Agora, se é um usuário que o histórico da lesão é menor do que 2 anos, eu indico que ele use uma com a célula de ar. Perfeito. Sim, porque realmente a lesão, quando nós enxergamos a lesão na pele, essa lesão está mais aprofundada, certo? Isso, por isso temos que dar tempo. Isso, as lesões de ulceração existem vários graus, né? E elas começam de dentro para fora. Sim. Começa lá com vermelhinho, e se a pessoa não cuida, ela pode virar uma grande ferida aberta, e isso pode ser muito prejudicial e pode levar até ao óbito, dependendo de qual é o grau dessa úlcera por pressão. Então, é muito importante um posicionamento adequado a partir da primeira hora que o usuário está numa cadeira de roda. Claro. A almofada, ela deixa de ser um benefício, né? Ela é uma coisa que eu julgo que faz parte da cadeira de roda, porque é um posicionamento. Você vai deixar o usuário muito mais posicionado. Isso desde a almofada básica de espuma até uma almofada com maior grau de especificidade, como a J-Fusion Core, por exemplo, que é a da célula de ar. Claro. E aqui temos uma pergunta de Renata Galante, que é qual é a melhor almofada para correção de obliquidade pélvica? Bom, a gente não entra muito, até por questões técnicas, mas hoje, com a J-Easy, que tem o fluido, você consegue corrigir a obliquidade pélvica moldando o gel no local que você quer fazer a correção. Então, a gente consegue... Deixa eu pegar uma almofada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar com a câmera. Peraí. Então, se eu tenho... a cabeça não vai dar certo. Eu consigo, com a obliquidade pélvica, que a pessoa está aqui, eu consigo, com o gel, adequar o fluido naquela região que precisa de maior... para fechar, para cumprir com aquele que falta do espaço que a gente está precisando e corrigir a postura do usuário com obliquidade pélvica. Como a J-Easy da Gel, é que podemos fazer essas mudanças, assim. Assim, é importante que sejam obliquidades ou qualquer alterações posturais leves. E quando a gente senta o paciente na cadeira, a gente vai ter que fazer toda a outra adequação postural para que ele consiga ficar numa posição
cômoda e para melhor favorecimento. Então, a gente começa a trabalhar num posicionamento na região pélvica e nas outras regiões de escoliose ou qualquer outra alteração postural, a gente vai trabalhando com os outros acessórios, estabilizador de tronco, apoio de cabeça e o que for necessário para cada paciente. Perfeito. Beleza. Entrou também Alcione e Romildo. Bem-vindos. E temos outra pergunta, que é pacientes que ficam muito tempo sentados. Se faz alguma diferença o peso do usuário para escolher a almofada? Bom, isso faz diferença. Cada almofada ela tem um limite de peso específico. Hoje a gente consegue trabalhar com até 130 quilos, que a almofada, a espuma, ela foi projetada para isso. Perfeito. Então, a espuma ela não vai perder a densidade desde que uma pessoa tenha até 130 quilos. Caso seja uma pessoa que tenha mais do que 130 quilos, é possível a gente ter uma almofada específica para aquele peso. Perfeito. Acho justo a pergunta era tipo um paciente de 130 quilos, então deu certo. Está no limite. Tá. Beleza. Então, outra pergunta também que temos recebido do pessoal é, agora na quarentena, qual a melhor maneira para a higienização das almofadas? Bom, eu acho que é importante dizer que a higienização das almofadas, elas devem ser feitas independente da quarentena. Claro. Então, isso é muito importante. A quarentena está nos lembrando este tópico. Na verdade, claro. Isso tem que ser feito sempre. De uma maneira geral, a gente recomenda a higienização uma vez por semana. Okay. Quando a gente está falando de espuma, a espuma ela pode ser lavada com água só. Okay. Não pode colocar nenhum tipo de produto, não pode colocar sabão em pó, não pode colocar sabonete neutro, nenhum tipo de produto. Qualquer espuma, sem importar se é de alta densidade, as outras todas iguais? Todas iguais, elas podem ser lavadas. E depois secadas no sol, não pode ser em máquina. Tá bom. O ar e o gel, eles podem ser lavados com água e sabão neutro e também depois secados com um pano limpo. Ok. O que é importante, as capas, deixa eu pegar uma capa. Todas as almofadas, elas vêm com uma capa de proteção. A capa de proteção das J's, ela é uma capa resistente a líquido. Eu acho que isso é importante dizer, porque muitas pessoas confundem com resistente a líquido e impermeável. Sim, qual a diferença? Resistente a líquido é uma almofada que, vamos supor que por algum motivo caiu alguma coisa líquida aqui. Dá tempo da pessoa ir, pegar um pano, alguma coisa, secar e não vai penetrar na espuma. Agora, a impermeável, ela seria impermeável mesmo, iria ficar o líquido muito tempo aqui e não prejudicaria a espuma. As almofadas, as capas das almofadas da J, elas são resistentes a líquido. Então, se aconteceu alguma coisa, dá tempo de lavar, que não vai tirar o benefício da espuma. Todas as capas, elas podem ser lavadas com água e sabão neutro. Elas podem ser lavadas na máquina de lavar, não tem problema nenhum. Mas nunca utilizar amaciante, o Vanish, eu não sei o que Vanish é marca, né? Sim. Eu não sei o que é o Vanish, mas não pode ser utilizado nenhum desses tipos de produtos. Perfeito. E agora, assim, uma recomendação, digamos agora para a quarentena, se por algum motivo a pessoa precisa sair de casa, eu recomendo que a higienização deve ser feita antes e depois da utilização. E sempre seguir as orientações do governo, enfim, do Ministério da Saúde, das orientações de lavagem de qualquer objeto. Eu tenho aqui para demonstrar, por exemplo, uma forma de utilizar, de fazer a limpeza, a higienização da capa da almofada para quem precisa sair, é usar um papel descartável, o álcool em gel,
Eu faço a higienização de toda a capa da almofada e depois eu pego esse papel e descarto no lixo. Nunca ele deve ser reutilizado. Perfeito. Não, muito simples. Sim. Perfeito. Temos aqui outras duas perguntas. Fala que se as almofadas servem para o dia do idoso, que já não tem carinha no bumbum e sentem dor ao bater o cóccix ao sentar. Olha, eu como fisioterapeuta, na verdade, eu acho que uma almofada de Basic Pro todo mundo deveria usar. Até quem trabalha 8 horas sentado, porque isso vai promover um maior conforto e uma maior comodidade. Claro. Então, assim, o idoso, qualquer pessoa, até quem quebrou a perna, que precisa ter um tempo de cadeira de roda, eu indicaria usar pelo menos uma almofada de espuma, porque isso vai dar muito maior conforto e muito maior postura para quem está na cadeira de roda. Perfeito. Temos outra pergunta. Se coloca muito para o cadeirante, que atendem muitos pacientes acamados e fazem transferência para um sofá. Podemos nos referenciar nesse caso da mesma maneira para como se fosse uma cadeira de rodas? Eu acho que cortou, não entendi o começo da pergunta. Que esquecendo cadeirantes só, que também eles têm pacientes acamados e fazem a transferência para o sofá. Que se poderiam usar o sofá como se fosse uma cadeira, enquanto a necessidade da almofada. Isso que eu entendo da pergunta. Sim, assim, na verdade vai variar de cada paciente. Para você fazer a transferência, se for um usuário que vai ficar no sofá por 5 minutos, só enquanto você está fazendo a higienização da cama, não vejo problema. Agora, se for uma pessoa que não tem a cadeira de roda e vai ficar muito tempo no sofá, aí é uma questão de ser avaliada. Claro, e por que isso precisa ser avaliado? Porque cada almofada tem um tamanho. A gente começa a trabalhar uma almofada pensando na cadeira de roda como personalizada. Se a cadeira de roda é 40 por 40 centímetros de largura e profundidade, a gente vai ter uma almofada 40 por 40. Claro, isso é importante, né? Porque às vezes se esquece da medida. E às vezes, vou imaginar um cenário, é uma poltrona que ela tem 50 centímetros de largura e o cadeirante, o acamado é magrinho, fica muito tempo na cama e ele tem de largura de quadril 30 centímetros. Às vezes, se você coloca ele pensando que está fazendo um benefício, colocou ele numa poltrona, que você colocou uma almofada em cima de 50 centímetros e colocar o cadeirante de 30 muito tempo nessa poltrona, aí sim pode machucar, porque aquela almofada ela não vai estar feita para aquele usuário. Claro, perfeito. E outra pergunta sobre a higienização. Se eles podem espirrar álcool líquido de 70 e passar o papel em vez do gel? Pode sim. Pode. Perfeito. Pode, lembrando que sempre em pouca quantidade, porque é resistente a líquido, então pode passar, borrifar e limpar direitinho com papel descartável. Perfeito. Outra pergunta que nós tínhamos para conversar é quanto tempo dura uma almofada? Bom, falando um pouco das que eu trouxe como exemplo, que é a Jay, a vida útil dessa almofada é de 2 anos. Ok. Por isso que é sempre importante a avaliação de um profissional, porque a gente está falando que a vida útil da almofada é de 2 anos, porque não vai perder a densidade da espuma. Após esse período de 2 anos, a gente indica o terapeuta avaliar e ver se há necessidade de já efetuar a troca ou não. Então, varia aí numa média de 2 anos. Claro, perfeito. E, por exemplo, algumas cadeiras têm uma almofada mais simples. Se eu uso essa almofada, que já vem com uma cadeira de rodas, em quanto tempo tenho que trocar ela? Bom,
Eu, particularmente, acho que deveria trocar no momento em que você pegou a cadeira. Isso é uma opinião minha. Porque Ok. aquela almofadinha, ela é uma almofada simples, de 3 centímetros, que, na minha opinião, ela vai ser apenas para o usuário não sentar direto na lona da cadeira. Então, Certo. pelo menos uma Basic Pro, para a pessoa ter o maior conforto, e comodidade, postura, ele tem que estar pelo menos uma de espuma que seja anatômica. Agora, para mim, aquelas espuminhas, elas não deveriam, para mim, elas servem apenas para não sentar direto na lona da cadeira. Perfeito. Temos outra pergunta. Se, independente do peso do usuário, a durabilidade da almofada é de 2 anos? Independente, desde que esteja no limite dos 130 quilos. É de 2 anos. E com bons cuidados, tudo isso, né? Claro, sim. Perfeito. Temos outra pergunta. O usuário que comprou uma almofada de ar e quer trocar por uma de espuma, ele pode? Isso vai variar de acordo com o caso clínico de cada usuário. Okay. Né? Se é um usuário... Aí é onde vem a importância da avaliação do terapeuta. Primeiro, a gente tem que entender o porquê que ele está utilizando uma almofada de ar. Claro. Se ele está utilizando a almofada de ar por alguma questão de úlcera por pressão, e na minha opinião essa úlcera de pressão é menos do que 2 anos, não trocaria por uma de espuma. Eu trocaria o ar por uma de gel, por exemplo. Sim, então, aí está um caso diferente, né? Porque vai a básica para a avançada, então deveríamos entender o porquê. Isso, que aí depende muito do caso clínico e do histórico do usuário. Perfeito. Não, beleza. Eu não tenho mais perguntas, porque o pessoal tinha perguntado principalmente isso. Já temos 30 minutos da live. Não sei se você quer adicionar alguma outra coisa ou se o público tem alguma outra pergunta antes de encerrar. Gostaram? Se a criança também precisa de almofada. Sim, precisa e segue os mesmos parâmetros para um adulto. E existem almofadas infantis também, de espuma, de gel e de ar. Perfeito. Tudo conforme as medidas, né? Isso. Beleza. Aí, assim, pessoal, se alguém precisar de maiores informações em como adquirir almofadas, vocês podem entrar em contato com a gente aqui no Facebook, que a gente indica um distribuidor autorizado da Jay, que vai poder fornecer o atendimento para aquisição da almofada. Sim, estou adicionando nosso e-mail infobrasil@lomedical.com, certo? Certo. Então, estou disponibilizando no chat o e-mail para qualquer pessoa que tenha mais interesse. Nós temos distribuidores autorizados da Jay em diferentes cidades do Brasil. Então, só queríamos esclarecer que são muitas perguntas que acontecem para nós. Estão falando que é muito bom. E, não, obrigada, Lê. Obrigada pelo esclarecimento, foi muito bom. Estamos como Sextou com Capacita-lo. Estamos aproveitando a quarentena para fazer o Sextou com Capacita-lo para vocês. Vamos a fazer cada sexta, no mesmo horário. Lê, não sei se você quer adicionar mais para o próximo live o que você vai ter. Na próxima sexta-feira, do Sextou com Capacita-lo, a gente vai falar da poltrona Maju, que é uma poltrona elevável e reclinável que ajuda o usuário a ficar em pé. Então, a gente vai falar um pouco dessa poltrona na semana que vem. Perfeito. Também estão perguntando que se temos medidas, acho que você fala, Manuel, pediátricas, né? Sim, temos medidas pediátricas. Aí já trabalhamos, se você tem medidas específicas, podemos falar. Sim. Tá bom? Obrigada, falando que muito bom, ótimos esclarecimentos. Bom final de semana, Lê. Tchau, abraços para você. Semana. Tchau. Tchau, pessoal.